Nessa série de vídeos, nós estamos tratando de um assunto importante, que é o paciente idoso com alteração sistêmica, acometido por algum mal, e o tratamento odontológico dele. Quais são os cuidados, quais são os critérios, né? O que o dentista tem que saber e o que o responsável ou o próprio paciente precisa de saber a respeito desse tratamento, das peculiaridades desse tratamento odontológico que ele precisa de ser submetido. Hoje nós vamos falar do paciente idoso com câncer, né? E o atendimento odontológico. Como é que é esse paciente que está sendo submetido ou que vai ser submetido ao tratamento oncológico, a radioterapia, a quimioterapia, enfim. O que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer? Esse assunto é um assunto muito importante. Inicialmente, vamos ver aqui os números do INCA, Instituto Nacional do Câncer, né? Eles falam que a cada ano 500 mil novos casos de câncer vão surgir. Então, é uma quantidade de paciente que precisa de atendimento muito grande. Isso no Brasil inteiro. O câncer, né, o tratamento do câncer é sempre individualizado, né? Existem diferentes tipos de abordagem a serem aplicados. Cada paciente tem a sua individualidade, né? Pode ser feito através de cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou transplante de medula, né? Em muitos casos é necessário combinar essas duas modalidades terapêuticas. E o cirurgião dentista desempenha um papel fundamental, principalmente antes desse tratamento oncológico, mas também durante o tratamento odontológico, né? O tratamento oncológico e depois desse tratamento oncológico. Muito importante a gente entender a necessidade de se manter a saúde bucal para esse paciente acometido com câncer. A grande maioria dos hospitais e clínicas, né, oncológicas não dispõem da prática de protocolos adequados de prevenção e tratamento de afecções orais oriundas do antineoplasismo, né? O tratamento de câncer, ele causa alguns problemas e não existe na maioria, né, dessas clínicas oncológicas um protocolo para resolver esses problemas causados pelo tratamento do câncer. Inicialmente, esse paciente, é importante a gente fazer uma pesquisa minuciosa, né, primeiro, de onde que o paciente está, né, se ele vai ser submetido, se ele está sendo submetido, se ele foi submetido ao tratamento oncológico, né, que câncer que ele tem, onde que é o câncer, qual que é o envolvimento, né, como é que o paciente está respondendo àquele mal, se ele está empenhado em busca da cura, se ele está participando, né, de tudo, de toda uma quantidade de coisa que muda na vida dele, como é que ele está vendo isso, e o mal, como é que aquele câncer, o tamanho daquele câncer, a forma que aquele câncer está se manifestando, de forma leve, de forma severa. Então é importante você analisar o paciente, o mal, né, que ele está sendo vítima, né, o tratamento que esse mal está recebendo, isso tudo levado em consideração ao procedimento que você queira fazer. É um procedimento invasivo, é um procedimento mais simples, então isso tudo você vai analisar dentro da sua balança de gerenciamento de risco para evitar qualquer tipo de intercorrência durante ou depois do atendimento odontológico. Existem procedimentos mais complexos que vão pesar muito nessa balança. Existem procedimentos mais simples, né, que não vão pesar nada e você vai poder fazer tranquilamente. Uma boa anamnese, um bom exame físico, né, vai te ajudar a entender essa alteração sistêmica, né, o problema do câncer, o problema de tudo que está acontecendo com aquele paciente. E para que você possa fazer um plano de tratamento, uma análise de risco de forma plena e convicta. Diversas alterações bucais decorrem do tratamento e não da doença câncer, né? Então, você precisa de analisar a doença e precisa de analisar o tratamento. E que pé que está esse tratamento, que fase que está esse tratamento, né? E quais são as manifestações e o que isso está trazendo e pode piorar para aquele paciente. A principal manifestação é a mucosite. Ela se instala de 7 a 10 dias, mais de uma semana após a infusão, né, da droga, né, do tratamento propriamente dito.
A mucosite, ela muitas vezes ela impossibilita a boa continuidade do tratamento oncológico. Então, olha só, o paciente tem câncer, quer dizer, já tem um problemão. Ele está fazendo um tratamento contra aquele problemão, mas aquele tratamento, ele está trazendo para ele uma mucosite, né, uma reação que pode complicar, inclusive, a cura do câncer. Sem falar na complicação da qualidade de vida, sem falar na condição da saúde bucal daquele paciente. Então, é importante você analisar todos os aspectos. Essa mucosite, segundo estudos, já tem estudos falando sobre isso, o paciente que tem a mucosite, ele tem 5 vezes mais chance de óbito do que um paciente que está sendo submetido a câncer que não tem mucosite. Então a mucosite é uma das manifestações do tratamento. Outra manifestação é a saliva do paciente. Ela fica alterada, não só em quantidade, né, mas também na qualidade. Isso aí avacalha fortemente, né, a capacidade de defesa das mucosas, tanto gengival quanto dental, levando ao aumento de cáries, doença gengival, inflamação, infecção. É muito importante você saber que isso vai acontecer, você prever, né, e durante o processo que está acontecendo, você evitar a evolução desse problema gengival causado pela alteração da saliva. Outra alteração causada pelo tratamento do câncer é a osteonecrose. Então é a radioosteonecrose, aquele paciente que está sendo submetido à radioterapia. É claro que no nosso caso, radioterapia nessa região, né? Então ele está sofrendo alguma radioterapia, dependendo do foco, dependendo da quantidade de radioterapia que ele recebe, ele altera a questão óssea desse paciente, e esse paciente fica impossibilitado de fazer qualquer procedimento que vai haver manipulação óssea. Por exemplo, uma exodontia. Você até faz a extração, mas nesse paciente que está recebendo um tratamento radioterápico naquela região, aquele osso ali vai necrosar e vai te trazer um problema muito pior. Então esse paciente não pode ser submetido à exodontia, não pode ser submetido a implante, não pode ser submetido à apsetomia, que são procedimentos que têm manipulação óssea, né? Bom, sempre lembrando que a osteonecrose depende, né, da dose e do foco, né, do campo da radiação. Se o paciente, por exemplo, tiver uma radioterapia no joelho, não vai comprometer em nada a nossa vida aqui, então a gente pode ficar mais tranquilo. A radioosteonecrose, ela acontece não só a osteonecrose, ela não acontece somente pela radioterapia, não. Existem alguns medicamentos, como o bisfosfonato, que causam esse problema também. Então, muitas vezes, o paciente não está recebendo a radioterapia, mas está tomando esse medicamento. Então, a gente tem que ficar de olho nesses procedimentos que têm uma manipulação óssea. Bom, então ficou clara aí, ficou salientada a necessidade da intervenção prévia ao tratamento oncológico. Então o paciente foi diagnosticado com câncer, ele vai ser submetido, não sei qual, tratamento oncológico. Isso aí é o oncologista que vai definir. Mas esses pacientes, eles precisam de um tratamento prévio odontológico. Antes do início da terapia, né, de qualquer medicamento, a gente precisa de zerar a boca desse paciente. Zerar de inflamação, zerar de infecção. A gente precisa deixar em condição perfeita. O grande problema que o dentista enfrenta, né, é que essas manifestações bucais causadas, provocadas pelo tratamento antineoplásico, né, um tratamento oncológico, elas normalmente elas são negligenciadas. Essas clínicas não avaliam, né? Então a gente sofre a subavaliação, elas são subreconhecidas, elas são subdiagnosticadas, elas são subnotificadas e são subtratadas pelo serviço de oncologia. Então, se não tem aquele serviço de oncologia lá para perceber isso e para chamar o dentista para ajudar, a coisa complica. Então, o paciente está buscando a cura de um mal importante, que é o câncer, e ele, infelizmente, ele
consegue um outro problema, né? Que pode trazer, claro que não tão grave quanto o câncer, né? Mas pode trazer problemas bem desconfortáveis, problemas importantes para a saúde bucal e, consequentemente, da saúde geral, até mesmo da sobrevida desse paciente. Bom, as principais, né, preocupações que envolvem o risco de infecção, possível sangramento excessivo e a capacidade da cicatrização. Tanto o dentista, ele saber a fase do tratamento oncológico, o ideal é agir preventivamente e saber agir durante o tratamento oncológico, saber os procedimentos e a forma de agir durante o tratamento oncológico e pós-tratamento oncológico. Quanto tempo que você tem que esperar para fazer os procedimentos que você precisa de fazer. Então são todas informações que você precisa de ter essa ciência. E muitas vezes você precisa de entrar em contato com o oncologista, saber exatamente como aconteceu, como está acontecendo o mal, como que está acontecendo o tratamento, para evitar problemas para aquele paciente. Importante aí fica bem marcado, bem salientada a importância da prevenção. Bom, então, sendo que ficou claro essa importância da prevenção, né, antes do tratamento do câncer, no tratamento, né, a gente tem um dado estarrecedor, é que a grande maioria dos hospitais e clínicas de oncologia, né, eles não dispõem dessa prática adequada da prevenção. Então, assim como eu disse lá no início do vídeo, que eles não notificam e não cuidam das alterações da mucosa oral causada pelo tratamento, eles não fazem, não é um protocolo normal, eles previamente fazerem um tratamento preventivo ao tratamento oncológico. Isso é importante. É claro que eu estou falando aqui de uma maneira bem generalizada. Eu não posso ser irresponsável ao ponto de... É claro que existem, sim, clínicas oncológicas que fazem todos os procedimentos. Eu só estou aqui para falar o que está errado. E infelizmente isso acontece. Infelizmente a gente encontra paciente que está sendo submetido e a gente pergunta: você recebeu algum tipo de informação da necessidade da sua saúde? Não. Assim que o paciente recebe o diagnóstico do câncer, né, ele recebe uma série de informações pelo médico. E é a nossa obrigação participar, é da nossa obrigação passar para ele as informações odontológicas. E é importante que essa manutenção da saúde bucal prévia ao tratamento oncológico, durante o tratamento oncológico e pós-tratamento oncológico. Tem muito procedimento que só depois de 1 ano do tratamento oncológico concluído que você vai poder fazer o procedimento, dependendo também, né, do tratamento que ele foi submetido. É muito importante você deixar clara a importância das visitas trimestrais ou semestrais. Essa é uma avaliação sua. É importante passar o máximo de informação para o paciente, para os responsáveis, para os cuidadores, né, para os familiares. Nessa série de vídeos a gente está tentando mostrar algumas dificuldades e algumas complicações, né, com o paciente idoso de alteração sistêmica. E hoje a gente falou do paciente oncológico, paciente que tem câncer, que está sendo ou que vai ser submetido a um tratamento oncológico. Olá, tudo bem? Nessa série de vídeos nós estamos tratando do paciente idoso com alteração sistêmica, com alguma condição, e o atendimento odontológico. Quais são os cuidados, quais são os critérios, tudo que precisa de ser observado para que não ocorra algum tipo de intercorrência para a busca de uma melhor qualidade das condições bucais desse paciente. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar do paciente idoso transplantado. Como é que é o atendimento odontológico desse paciente? Bom, a evolução da ciência, né, ela aumenta os recursos tecnológicos, né, e o transplante de órgão ou transplante de tecido, por exemplo, a medula óssea, né, já é uma realidade. E
Para o sucesso, né, da aceitação, que não ocorra a rejeição do órgão, o paciente passa por uma terapia de imunossupressão por tempo indeterminado. E o principal medicamento que eles usam nessa imunossupressão é a ciclosporina. A ciclosporina, ela é um imunossupressor, né, com muitos efeitos colaterais. Os principais é que ela é muito nefrotóxica. E para as questões, como ela é um imunossupressor, né, ela aumenta a predisposição à infecção, bactéria, fungo, vírus e tudo mais. E na cavidade oral, obviamente, ela aumenta a quantidade dessas infecções, dessas inflamações, principalmente da gengiva. E causa também, né, outro problema da ciclosporina é a hiperplasia gengival. Bom, o cirurgião dentista deve entrar em contato, né, com o médico para fazer essa análise, o que está acontecendo na gengiva desse paciente com relação à utilização da ciclosporina e o que pode ser feito. Bom, então o paciente que é preciso fazer, né, inicialmente uma pesquisa minuciosa de como é que está esse paciente. Esse paciente acabou de ser transplantado, ou ele vai ser transplantado, como é que ele está enfrentando, como é que o paciente ele está enfrentando, qual é o comportamento, ele está realmente decidido a ajudar nesse transplante, ele está realmente definido por buscar a cura, né? Uma ótima aceitação desse órgão. Como é que está esse transplante em termos de data, em termos de, né, como é que está esse paciente, a debilidade dele, se ele está muito debilitado, como é que está esse transplante, qual que é o sucesso, o tamanho desse transplante, que órgão vai ser transplantado. Então é muito importante fazer essa análise dessa situação, desse quadro, e isso confrontado com os procedimentos que você pretende fazer. Isso para que você faça um bom gerenciamento do risco e das necessidades, né, que aquele paciente vai apresentar para o atendimento odontológico. Então essa análise vai te dar a condição você evitar qualquer tipo de falha e gerar uma boa qualidade, né? É importante fazer uma boa anamnese, um bom exame físico e análise de todas. Às vezes o paciente transplantado, ele tem alguma outra alteração sistêmica, ele é um cardíaco, então você precisa de ver medicamento, interação de medicamento, interação de anomalias, você precisa de fazer uma análise pormenorizada daquele paciente e fazer um plano de tratamento com uma análise de risco plena e convicta. Bom, com esse paciente que vai ser submetido a um transplante, né, fica evidenciado, fica evidente que a necessidade de acompanhar rigorosamente o paciente, o controle da cárie, da doença periodontal, da doença gengival, além de evolução da lesão oral, né, antes do transplante. Antes do transplante, o paciente ele precisa de fazer uma check-up da saúde bucal. Ele tem que estar com a condição bucal zerada no que diz respeito à lesão, no que diz respeito à inflamação e infecção. Ele precisa de entrar para esse transplante em condições bucais perfeitas. Já existe muita literatura que confirma que o sucesso do transplante depende da saúde bucal. É muito importante que o paciente entre sem lesão, sem infecção, porque o sistema imunológico dele vai ser completamente, vai ficar completamente debilitado. Então esse paciente, ele precisa dessa prévia check-up, esse prévio reconhecimento de todas as lesões e extirpar qualquer problema para que ele não tenha algum tipo de complicação durante esse período indeterminado que ele vai ficar imunossuprimido. Esse paciente a gente indica, né, o bochecho diário com clorexidina e flúor, né, para minimizar os sintomas, tanto os sintomas do problema da imunossupressão, mas também de um outro problema causado pela ciclosporina, causado pela imunossupressão, que é a xerostomia, que é a redução do volume salivar. A redução do volume salivar faz
com que todo esse quadro complique. Então, esse bochecho vai auxiliar também nessa xerostomia. O anestésico, tópico, né, pode promover algum tipo de conforto para esse paciente, principalmente os que apresentam mais lesão. Muito desses pacientes, para fazer algum procedimento mais invasivo, é preciso prescrever 2 gramas, né, de amoxicilina, 30 minutos, 1 hora antes do atendimento, principalmente se o procedimento tiver alguma invasão, algum sangramento, alguma previsão de sangramento. Muitas vezes você vai pedir o risco cirúrgico, né, para poder ficar mais tranquilo e mais seguro. Bom, mas o mais importante é a gente deixar claro e disseminar a ideia de que antes do transplante é preciso estar com a boca em perfeitas condições. Existem estudos que comprovam isso, comprovam que a rejeição do órgão transplantado, né, ele está diretamente ligado à condição da saúde bucal. Quanto melhor a saúde bucal, previamente ao transplante, melhor será a aceitação do transplante. Muitos casos de perda de transplante, até de óbito, né, por conta do transplante, são atribuídas às condições iniciais da saúde bucal do paciente. Essas informações, elas são de nossa responsabilidade, passar para o paciente essas informações dessa necessidade, de ter a saúde bucal em perfeitas condições. É também função do médico que vai fazer o transplante, que ele também solicite, por uma questão de saúde, né, de sucesso do tratamento dele, ele solicite uma revisão das condições da saúde bucal. Nessa série de vídeos a gente está tratando das condições do tratamento odontológico da pessoa idosa com alguma alteração sistêmica. Hoje a gente falou do paciente idoso que vai sofrer algum tipo de transplante ou que sofreu, né, o paciente idoso transplantado.